Vereador Marcos Antônio, está com a palavra. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, jornalistas, quero saudar a Guarda Municipal que está aqui na casa e dizer que pode contar sempre com o nosso apoio. Senhor presidente, eu não poderia deixar de discutir essa matéria. Essa matéria tem sido um dos pontos prioritários para mim ao longo desses últimos 90 dias de mandato. Discuti ele com o grupo da OAB e, não satisfeito, senhores, fui atrás do que há de legislação no país. Então, trouxe aqui uma relação de 5 projetos de lei que eu estudei, mesclado. Estudei o projeto de lei igual de Teresina, aí fui lá no extremo sul e estudei o de Santa Catarina. Depois eu vim para o interior do estado e estudei o de Feira de Santana. Depois eu fui lá para o extremo sul, estudei o de Caxias do Sul. E depois, para concluir, senhores, o de Cachoeira do Itapemirim. Analisei-os detalhadamente. E qual é a grande diferença deste projeto para o projeto que nós estamos tendo e vendo aqui em Natal? Primeiro, que nenhum desses projetos rifa o Estado, rifa a atribuição do município de cobrar ou executar a sua dívida fiscal. Nenhum deles prevê entregar para os bancos a cobrança aos pequenos. Nenhum. Todos eles regulamentam vindo facilitar o pagamento. Mas nenhum deles tem esta particularidade que nós estamos vendo aqui em Natal, que entrega literalmente, tá certo, os pequenos devedores aos lobos. E aqui eu estava ali atentamente escutando e me contorcendo na cadeira com a posição de alguns representantes do povo, dito do povo aqui. Um disse desse jeito: olha, a lei tributária é extremamente injusta. Concordo, em número, gênero e grau, aqui no Brasil, aonde um pobre que paga, que recebe o salário mínimo, paga o mesmo tributo do rico sobre uma lata de óleo. Aonde o pobre é obrigado a pagar o IPTU, se não tem sua casa leiloada. Eu vi, secretária, a lista de execução do IPTU agora do ano 2013 e 2014. A grande maioria, 80 a 90% dos imóveis não ultrapassava valores de 150 mil. Aí eu pergunto, quem é que tem um imóvel até 150 mil reais? Lógico que dá classe D abaixo. Da classe D abaixo. Então é o Robin Hood das avessas, aonde se persegue o pobre, retalha e em contramão deixa o rico à vontade. E essa é a lógica deste projeto. É uma lógica perversa. É um Robin Hood das avessas. Que eu digo aqui, secretário, que eu troco. Eu vou apresentar uma emenda invertendo a lógica de cobrança. Manda a execução sumária, entrega para os bancos, com título para ser protestado no cartório, a cobrança dos ricos. E deixa a dos pequenos, dos pobres, para ser cobrado pela prefeitura. E é muito simples, professora, de entender por que isso. Por quê? Se o pequeno devedor, que aqui está dizendo até 3 mil reais, no caso ISQN, tá? For colocado para os bancos, em menos de uma semana, 10 dias, esse título está batendo na porta do devedor, do pequeno devedor. E ele vai ser protestado, vai para o cartório, e depois, se não pagar, vai para o Serasa, vai para o NPC, para o SPC, e etc. Enquanto o rico vai ser cobrado por via judicial, com a mesma mamata e ações políticas que hoje existe. Hoje, para se cobrar o imposto de um rico dessa capital, é um Deus nos acuda. Não existe. Espera-se
a perder de vista para o incentivo fiscal, como estava neste projeto, aonde perdoava até 80% da dívida. Graças a Deus tiraram, mas eu vou reapresentar de forma inversa. Como é que eu vou apresentar? Vou apresentar uma emenda propondo que quem deve até no máximo 10 mil reais vai ter 80% da sua dívida dos juros e correção monetária dispensados. Porque eu entendo que a lei, ela tem um aspecto jurídico legal e tem um aspecto social. E os senhores aqui, me perdoem, estão sendo muito cru, porque estão interpretando e aplicando a lei de modo literal, somente olhando o lado jurídico, o lado legal, constitucional, e não estão olhando o lado social. Senhores, voltando aqui ao projeto de lei, aqui diz, tá certo? Entrega aqui no artigo, perdoe aqui a demora, mas eu chego aqui, está aqui. Tá certo, no artigo 5º, o município de Natal poderá contratar serviço de instituição financeira oficial para a realização de atos que viabilizem a satisfação amigável de créditos inscritos. Isso quer dizer o que, senhor, pomposamente? Que vai entregar a dívida do pequeno contribuinte devedor para o banco. E sabe o que é que vai acontecer? Pior do que está acontecendo hoje em Natal, uma perversão. Eu estive lá no antigo bairro do Japão, no atual bairro do Japão, antiga favela do Japão, e chegou, eu recebi em mãos 5 moradores, tá certo, com seu imóvel ameaçado de ir a leilão. Quem mora na favela do Japão é algum rico, está lá? Não acredito. A grande maioria que mora ali são pessoas de baixo poder aquisitivo, pessoas carentes. Então Natal está diante de uma barbárie. Essa lei é uma barbárie. E aí, quem achar o contrário, vamos dialogar e discutir e inverter. Eu acredito que todos os pobres de Natal, todos os pequenos contribuintes concordam, viu, secretária, em inverter o tratamento. Pode deixar os bancos e os cartórios cuidar dos grandes, porque só assim a gente sabe que vai ser execução rápida, tá? E deixa a prefeitura cobrar dos pobres. Por quê? Porque a prefeitura, a cobrança através da prefeitura, ela está suscetível à negociação política, à gestão política, à intervenção política. Ela está suscetível, tá certo? Que a gente encontre na procuradoria sensibilidade em não penalizar o pobre. Agora, do jeito que está aqui, eu não voto. Eu não voto. E nenhum dos possíveis que está aqui. Vamos apresentar emenda e vamos inverter a lógica do projeto. Vamos aqui colocar, vamos retornar os descontos para a população pobre, aquele que a secretaria diz assim, não, mas ele não se sacrifica para pagar o privado não executa, o pobre executa, é verdade. Agora executa o pobre pelo serviço líquido e certo que ele desfrutou. O pobre foi lá, comprou alguma coisa, usou, utilizou, né? Quando não é vítima de um estelionatário qualquer aí também, né? Então, o pobre vai lá e paga. Agora o pobre, nesse caso, que paga o IPTU, ele não tem, tá certo, o benefício líquido e certo. Muitas vezes na rua dele não tem coleta de lixo, não tem saneamento, não tem iluminação e ele paga COSIP. Ele paga taxa TIP, taxa de lixo. Ele paga o IPTU, ele paga o ISS, embutido no preço dos serviços e mercadorias. Então ele é bitributado. Quando está cobrando um pobre de maneira como está se fazendo nesse projeto,
está penalizando ele 2 vezes. Porque ele já pagou o tributo e agora está sendo extorquido para pagar de novo. Então, senhores, eu queria aqui concluir essa minha falação, chamando cada um dos colegas vereadores. Eu acho que para tudo tem um limite. E esse projeto de lei ultrapassa todos os limites do bom senso, tá certo? E da sensibilidade social. Nós não podemos aqui aprovar um projeto, tá certo? Com esse teor. Porque senão nós estamos dizendo para a sociedade natalense que esta casa aqui não tem compromisso, tá certo, com a população mais carente, com a grande coisa. Por último, eu queria concluir perguntando o seguinte, secretária. Comenta-se que a dívida ativa do município beira 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Comenta-se, porque a gente não tem os dados. Eu solicitei a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, através da Comissão de Finanças, tá certo? A relação dos maiores devedores do município. Vossa Senhoria respondeu dizendo que não podia, em nome da manutenção do sigilo fiscal das pessoas. Mas vamos recorrer e vamos até a última instância para obter essa lista. Pergunto, comenta-se que 80% dessa dívida é devida apenas por 5% dos devedores. Então, aplicar uma norma rigorosa e perversa para cobrar 5 ou 10% e deixar uma norma mais generosa e suscetível politicamente para os 5% que devem mais, isso não é justo, isso não é justiça social, não é justiça tributária e, portanto, esse projeto tem de ser modificado de ponta cabeça, inverter a lógica dele, porque a lógica é perversa e vai punir o pequeno contribuinte. Muito obrigado.